desde B1 até ao plano oclusal. E, portanto, vamos medir, neste caso, a média à volta de 1,5, 2. Na nossa ficha nós temos mais 1, porque provavelmente marquei um pouco mais abaixo o plano oclusal. Não é problemático se tiver um diferencial mínimo, tal como vos disse, de uma diferença de 1 a 2 milímetros não é muito significativo. E, desculpem, as medidas lineares 1 milímetro não é muito significativo. Nas medidas angulares até 2 milímetros. E, portanto, aqui, como o incisivo inferior está acima do plano oclusal, o valor é mais 1,5 em relação ao plano oclusal. E, portanto, nós temos uma extrusão do incisivo inferior normal. Relativamente à extrusão do incisivo inferior, nós temos uma extrusão normal se tiver um valor de 1,5 mais ou menos 2. Temos um incisivo extruído se tiver maior do que 3,5 e temos um incisivo intruído se tiver valores menor do que 0,5 e negativos. Portanto, valores negativos quando está abaixo do plano oclusal, como é este caso. E, portanto, aqui temos então valores negativos de extrusão. Relativamente agora ao ângulo interincisivo. Este ângulo interincisivo é medido desde o eixo do incisivo superior com o eixo do incisivo inferior. Vamos então marcar a interseção destes planos, aqui no 0, e vamos ver quanto é que mede o ângulo interincisivo. E temos então um ângulo interincisivo de 132 graus. Vamos colocar aqui 132 graus e temos então um ângulo normal, um ângulo interincisivo normal. Este ângulo interincisivo, como podem ver aqui, se nós temos um ângulo menor, dizemos que temos um ângulo interincisivo com biprotrusão, portanto os incisivos estão assim inclinados para a frente e portanto têm um ângulo menor, é biprotrusão. Se nós temos um ângulo aumentado, os incisivos estão mais verticalizados, que é este o caso. Se nós temos um ângulo dentro destes valores, 132 graus mais ou menos 10, temos um ângulo interincisivo na norma. Se tiver os incisivos mais verticalizados, portanto este ângulo está aumentado e temos então os incisivos mais verticalizados. Quando temos um braquifacial, portanto temos uma cara baixa, por norma os incisivos estão mais pró-inclinados e portanto temos um ângulo diminuído. Se temos um dolicofacial, reparem que o eixo do incisivo superior segue por norma o eixo facial, que depois têm que ver menos cerca de 10 graus. Portanto, se um braquifacial tem um eixo mais fechado, portanto, com uma rotação anterior, os incisivos por norma estão mais em biprotrusão e mais inclinados e admite mais este tipo de inclinação dos incisivos. Por outro lado, um dolicofacial, uma cara alta, um eixo facial aberto, não é? Como os incisivos superiores, por norma, seguem mais ou menos a orientação do eixo facial, temos então um ângulo interincisivo aumentado. Agora reparem, se nós tivermos um biótipo braquifacial, que é típico esta biprotrusão, se tivermos um biótipo braquifacial com um ângulo interincisivo aumentado, o que é que vai acontecer? Não há, põe mais para cima, filho. Não há esta não há esta inclinação e, portanto, o que é que acontece num braquifacial? Há uma sobremordida profunda. Agora, vamos então perceber relativamente, neste caso, ao ângulo interincisivo, temos então dentro da norma e vamos agora ao primeiro molar em relação à vertical pterigoideia. Esta medida é a medida que vai desde a vertical pterigoideia até ao bordo posterior do molar superior e neste caso nós temos
23 milímetros, portanto, e temos que colocar aqui 23 milímetros, aqui é milímetros, nunca se esqueçam de colocar os sinais. E, portanto, aqui neste caso, a norma é a idade mais 3, aqui está mal, porque é mais 3, mais ou menos 3 milímetros. Portanto, o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos, se, neste caso, o caso 3, a idade são 14 anos. Portanto, nós temos então 14 anos mais 3, mais ou menos 3. Isto significa 14 mais 3 dá 17, mais ou menos 3. Há um desvio e há um diferencial entre os 14 e os 20 anos que é considerado normal do posicionamento do incisivo do primeiro molar superior até à PTV. E, portanto, se nós tivéssemos um valor menor do que 14 milímetros, significava que esta distância estava menor, estava mais curta e, portanto, significava que este molar superior estava retruído, portanto, estava mais para trás em relação àquilo que deveria de estar. Se nós tivéssemos uma classe 3 com este valor diminuído, nós dizíamos que a classe 3 provavelmente se devia à maxila que estava mais retruída. Neste caso, nós temos um valor que está acima dos 20 graus, portanto tem 23 milímetros, 20 graus, não, desculpem, 20 milímetros, está acima, portanto tem 23 milímetros e significa que então a classe 3, porque neste caso até está 23 milímetros e o molar superior até está mais avançado em relação àquilo que seria o normal e significa que a classe 3 que nós temos aqui, portanto a classe 3 que temos aqui deve-se à mandíbula que está avançada e portanto nessa situação esta mandíbula estando avançada é a responsável pelo posicionamento de classe 3 do molar. Agora vamos ver em relação ao perfil e em relação ao perfil nós temos então o plano estético de Ricketts, que é desde EN até DT, que é o ponto anterior do mento mole, e a norma é menos 2 mais ou menos 2, e neste caso então temos um diferencial entre menos 4 e 0, e se estiver dentro destes valores, nós dizemos que temos então um lábio inferior na norma. Se, pelo contrário, o lábio inferior estiver à frente deste plano estético de Ricketts, nós dizemos, portanto, maior do que 0 à frente, nós dizemos que temos um lábio inferior protruído. Se, pelo contrário, o lábio inferior está atrás deste plano estético de Ricketts, menor do que menos 4, nós dizemos que temos um lábio inferior retruído. E desta forma, neste caso, nós temos então que traçar o plano estético de Ricketts, que é de NN, EN a DT. E vamos então medir o lábio inferior em relação a este plano e nós temos o lábio inferior em relação a este plano à frente e, portanto, temos mais 2 milímetros. Isto significa que o lábio inferior em relação ao plano estético de Ricketts o lábio inferior está protruído em relação ao plano estético de Ricketts. Aqui, como vimos há pouco, está o molar superior está avançado em relação à PTV. E agora, para finalizar, temos então o comprimento anterior do crânio